Muito boa tarde, o Band Mulher está começando. A perda de cabelo pode ser um grande incômodo para algumas pessoas. Mexe com a qualidade de vida, com a autoestima e o transplante capilar pode ser a alternativa. Mas afinal, o que é? Como é feito? Quando é indicado? Essas e outras perguntas serão respondidas agora aqui no estúdio. Eu vou conversar com o cirurgião plástico, Dr. Leonardo Sauer. Seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Tudo bom, Gardênio? Olha, muita gente pensa que essa perda de cabelo, calvície, é um problema unicamente dos homens e a gente sabe que não, doutor Leonardo. Sempre a gente tem mulheres com problema de queda demasiada, né? Quando é normal, quando não é normal? Fala pra gente. Olha, a primeira coisa é que calvície ela tem várias causas. E o importante é quando identificar algum excesso de cabelo, pelos, que esteja aparecendo no ralo da pia ou no travesseiro, procurar o atendimento, principalmente com algum dermatologista que tem experiência com a área de tricologia. Mas aí existem uma gama muito grande de alterações nutricionais, hormonais e até doenças que podem causar perda de cabelo. Mas também existem situações onde não tem perda do cabelo. O cabelo ele vai sofrendo uma atrofia progressiva dos folículos e isso não é determinado por doença, e sim por resposta genética de pessoas à presença do hormônio masculino. Né? Agora, é mais comum a calvície nos homens. Exatamente. Por quê? A causa mais comum de calvície que existe no mundo é a alopecia androgenética. O que é isso? A presença do hormônio masculino da testosterona estimula a atrofia dos folículos, que são as estruturas que produzem o cabelo, na presença da testosterona em homens e também mulheres que estejam geneticamente predispostos para responder dessa forma na presença do hormônio testosterona. E isso daí vai ter uma variação na apresentação da calvície, da alopecia androgenética. No homem, ela vai apresentar uma característica de aparecer as entradas e na região essa região da coroa, que é o mais conhecido. Só que nas mulheres, o padrão de aparecimento, ele poupa a região frontal, a calvície poupa a região frontal e ela abre como se fosse um halo no topo da cabeça. E é importante o diagnóstico o mais precoce possível, e isso tem que ser feito com dermatoscopia, tricoscopia, com um profissional que tem experiência com isso, para que o tratamento clínico com medicamento, loções e laser, ele tenha efeito. Porque dependendo do estágio, somente com transplante capilar que pode ser tratado. Agora, já que essa perda, né, maior é por causa do hormônio da testosterona, a mulher que faz uso de hormônios, né, pode ter essa perda de cabelo muito grande? A mulher que tem a genética para apresentar a calvície, a alopecia androgenética, ela vai apresentar um padrão de calvície feminina. Caso ela ela venha tomar hormônio masculino, ela vai começar a apresentar as características masculinas dessa calvície. Então, assim, mulheres que vão apresentar o quê? Entradas. Isso daí a gente tem visto bastante aumentar. Por exemplo, nós temos aqui no UOL, doutor Léo, vamos para cá, por exemplo, você comentar. Nós temos aqui no UOL um homem e uma mulher, ambos com calvície. Explica pra gente a diferença. Aparentemente, olhando a visão macroscópica, né, a gente está diante de um caso de alopecia androgenética, onde ocorre um afinamento dos fios com o passar dos anos. Então a gente nota aqui, por exemplo, essa área aqui, ela já deve ter tido fios de cabelos maiores. Com o avanço da calvície, ele vai afinando e a gente ele fica tão fino que a gente acaba conseguindo ver a pele debaixo do cabelo. E o interessante é que poupa algumas áreas, olha, essas regiões laterais e posteriores da cabeça é poupada pela alopecia androgenética, do padrão masculino. Na mulher também é poupado essa região, só que abre um halo mais aqui em cima no topo da cabeça, ao contrário dos homens que abrem na região das entradas. Entendi. E é lógico, com a evolução a tendência é aumentar a área e não ter fios de cabelo visíveis a olho nu. Nesse estágio aí, o único recurso que se tem é o transplante ou há tratamentos que pode reverter a situação? Vamos lá. Quando a gente tem áreas que já está aparecendo
a pele debaixo do cabelo, o que vai conseguir cobrir essa área é um transplante capilar, que é a transferência de folículos da área que não tem a genética para apresentar calvície, na área que os fios já atrofiaram de uma forma que não vai mais cobrir. O tratamento clínico ele vai ser importante após o transplante para quê? Para que as outras áreas que estão geneticamente programadas para ficar com a calvície, segurar e a não avançar a calvície. Mas uma vez que já esteja nesse estágio aqui, essas áreas, o tratamento indicado é o transplante capilar. Existe uma idade mínima, doutor Léo, para esse tipo de procedimento? Não existe uma questão de idade mínima. Vai depender, a indicação do transplante vai depender da causa e do estágio da calvície. Algumas pessoas falam transplante e implante. Qual a diferença? Ou é a mesma coisa? A gente tem que entender que o folículo capilar é um órgão microscópico que produz fio de cabelo. Então, a cirurgia é a transferência desses órgãos microscópicos que produzem cabelo para áreas onde não tem. Então, por isso que a gente chama de transplante. Quando a gente se refere a um implante, é quando a gente traz algo externamente ao corpo. Então, por exemplo, implante de silicone, implante glúteo, implante de quadril, de joelho. Então, quando você fala em implante capilar, é quando você pode pegar um fio ou alguma outra coisa que vai simular um fio de nylon, um fio de cabelo e colocar. Entendeu? Essa é a diferença. O transplante você tira de algum transfere. Ponto e transfere. No caso do transplante, quando a pessoa vê o resultado, por exemplo? A gente faz a cirurgia. Com em torno de 12 meses a gente tem uma noção do resultado final, porque quando a gente faz o transplante, a gente transfere o folículo, vão ocorrer algumas modificações que o fio que está naquele folículo, no momento do transplante, ele vai ser eliminado em torno de uns 15 a 30 dias depois da cirurgia, e em torno de 3 meses vai crescer um novo fio. Só que o crescimento do fio... Podem cair depois? Uma vez transplantados, Pode cair, por diversos motivos, desde que você não pegue um folículo que tenha a genética alterada para sofrer a alopecia androgenética, ele não vai cair. Mas se você faz o transplante, você não cuida da área receptora, não cuida do cabelo, você pode perder o fio de cabelo, por trauma, por falta de cuidados. Doutor Léo, agora hoje nós temos vários tipos, né? A gente tem o transplante tradicional, onde é tirado a tira, né, de couro e você separa com o microscópio todo o folículo e tal. A gente tem o robô, temos mais alguma novidade na área? Verdade, qual mais eficaz? Quais são as diferenças? O que a gente tem, a cirurgia do transplante capilar, ela tem 2 etapas. Uma, a extração dos folículos e a outra, a colocação. Em relação à extração dos folículos, hoje nós temos 2 técnicas. Essa técnica que você remove uma faixa de pele que contém cabelo e essa faixa vai ser levada ao microscópio para ser separados as unidades foliculares para depois ser transplantado na área calva. E a gente tem agora uma técnica que ela é bem antiga, mas só que nas últimas décadas os instrumentais conseguiram produzir instrumentais mais delicados e menores para que a gente conseguisse pegar folículo por folículo. Antigamente removiam vários folículos numa só área. Aí ficava uma coisa grosseira, ficava aquele aspecto de cabelo de boneca, né? E hoje a gente tem essa técnica que é chamada de FUE, extração de unidade folicular. E essa técnica ela pode ser feita de 3 formas. Uma com o robô, que é um robô que ele escaneia a área onde vai remover e ele vai removendo de acordo com o seu comando os folículos que você deseja. Você pode fazer com o que a gente chama que é o punch motorizado, que é um instrumento que ele gira um bisturi circular que a gente chama de punch, ele gira e você vai removendo os folículos. E você tem o punch manual que o cirurgião com a própria mão ele vai fazendo isso. A indicação de cada técnica, de qual modalidade, vai depender das características dos pacientes. Por exemplo, se você vai fazer o punch manual, é uma técnica mais delicada que você consegue usar cicatrizes, deixar cicatrizes menores, mas é uma técnica demorada. Se você tem um paciente que tem um risco cirúrgico alto, que não pode ficar muito tempo anestesiado, já não é indicado. Então, se você vai pegar, por exemplo, você pode usar aquela técnica tradicional,
que você remove a faixa de cabelo, porque você tem uma celeridade maior no procedimento. E também tem características individuais que vão... Que depende da pessoa. Exatamente, né? é individual. Agora, muita gente quer saber, é caro? O SUS já faz esse tipo de procedimento? Como funciona, doutor Léo? Olha, quando é possível fazer esse procedimento através do plano de saúde e do SUS para casos de reconstrução, cicatrizes, porque o transplante capilar ele não é feito somente para o pelo da cabeça, pode ser feito para a sobrancelha, cílios, pelos faciais. Aconteceu um acidente, eu faço cirurgias gratuitas na minha clínica para portadores de fissura labial, pacientes que já terminaram o tratamento, mas ficam com cicatrizes na região do lábio, a gente coloca pelo nessas regiões para reduzir o estigma das cicatrizes, né? Então, assim, o plano de saúde ele cobre, tem código para plano de saúde para fazer essa parte reconstrutora. E no SUS eu também creio que também faz para as chamadas alopécias cicatriciais, que são devido a algum trauma ou alguma doença que possa ter deixado cicatrizes. Quais as dicas para a gente finalizar, para quem está preocupado com a queda demasiada de cabelo, o que fazer? É muito simples. Procure um profissional especialista, porque ele vai dar a orientação adequada para o estágio e a causa do tratamento. Hoje em dia, quando chega para a gente que trabalha nessa área, a pessoa fazer milhares de coisas, perder muito tempo com coisas ineficazes, com simpatias, com orientações de pessoas que não são da área e perde o time de fazer o tratamento. Entendi. Quanto antes, melhor, né? E o mais importante, tem que ter orientação de médico que trabalha com isso. Olha, eu quero te agradecer pela participação agradeço. aqui mais uma vez. Sempre bem-vindo, tá Muito bom? Obrigado, Gabriela. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem a Voz da Mulher. Hoje nós vamos falar em mulheres que trabalham em profissões antes ocupadas por homens. Tem ainda a nossa Hora do Café com os artistas da peça Na Hora de Dizer Adeus. O programa está só começando, não sai daí, eu volto já. Estamos de volta e hoje é dia de A Voz da Mulher. Nós vamos quebrar o tabu conhecendo mulheres que exercem profissões que sempre foram tradicionalmente masculinas. Eu quero começar chamando um vídeo da Ana Gios, que é uma motorista de aplicativo. Vamos ver. Comecei a dirigir para aplicativos tem 1 ano e meio e essa ideia me surgiu no momento em que pensei em fazer algo que eu realmente gostasse. E eu adoro dirigir. Dirigir para aplicativos, para mim foi um desafio no início, porque eu, enquanto mulher, já sofri 2 assaltos dirigindo e perdi meus carros. Na época, cheguei a ficar com síndrome do pânico. E logo que eu iniciei, a primeira coisa que eu pedi a Deus foi para que Ele me ajudasse a superar os meus medos. E tocando a vida, né? A gente segue, a gente tem que superar cada um desses desafios para poder sobreviver. Nossa, são inúmeros os casos que a gente escuta de assédio, seja de motorista, né? Homens que ainda vivem num outro momento, porque no século XXI a palavra respeito já deveria estar mais do que gravada, né? Na cabeça de todos nós, sejamos homens ou mulheres, nós temos que ter respeito uns pelos outros. Então fica muito difícil, mesmo hoje, né, essas mulheres serem assediadas, tendo que ir para o trabalho, tendo que ir a um evento. E se deparar com uma motorista mulher traz muito conforto a elas, pelo menos de todas as passageiras que eu tive a oportunidade de levar a algum destino,
todas ficaram bem satisfeitas. E para nós, então, que somos mulheres também, fica ótimo. Acho que não há o que questionar, porque o que nós queremos é trabalhar, né, direito, trabalhar com segurança e oferecer essa mesma condição aos nossos passageiros, às nossas passageiras. Muito bom, Ana, é isso mesmo. Trabalhar com segurança, não ter vergonha do que faz. Eu acho que essas mulheres estão aqui na minha frente também algumas, mas todas vocês que lidam e quebram tabus, né, ocupando profissões que antes eram ocupadas apenas por homens, têm que se orgulhar sim. Olha, no estúdio eu recebo a Fernanda Reutemann, que é a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, a mecânica Bianca Cristina e a motorista de ônibus Selma Valério. Selma, você é nervosa dirigindo? Tranquila. Bianca, 21 aninhos, gente, um bebê, né? Sim. Quando você pensou você mecânica? Então, eu tive uma oportunidade de fazer um jovem aprendiz pelo Senai, com 16 aninhos. Sendo que é jovens, né? Não sabe o que quer da vida, só estuda por estudar mesmo. E acabou que eu tive a oportunidade de conhecer uma professora, Isamara, mulher. Ela era instrutora do Senai, ela me motivou a gostar da área. Foi quando eu terminei o meu primeiro jovem aprendiz e conheci a empresa de ônibus Redentor e fiz auxiliar de mecânica diesel. E estudei com 20 meninos e eu era a única mulher. Interessante, né? E o que eu achei muito importante e um diferencial, que os meninos me respeitavam como se fossem as irmãs dele. Tinha o respeito. Quando eu cheguei na empresa também fui bem recebida. E o mais importante é que na nossa empresa há mulheres trabalhando também. E eu me apaixonei pela área, eu gosto de estar ali. É muito prazerosa. A palavra certa que eu daria é gratidão. Eu gosto de estar lá. Isso mesmo. Fernanda, a oferta aumenta com relação a essa mudança, por exemplo? Na verdade, a oferta, ela é para o profissional, né? E as mulheres, elas estão se arriscando, estão tendo a audácia de trabalhar hoje com profissões que tradicionalmente eram masculinas. Então, assim, o que acontece é que a competição aumenta. Há um avanço hoje, você identifica, as mulheres avançando nessas profissões, por exemplo? Com certeza. Antes ocupada apenas por homens? Com certeza. Por quê, Fernanda? Porque eu acho que é um processo de evolução mesmo da sociedade. A gente não pode falar dessa mudança desconsiderando uma história, né? Em que, ao longo dos séculos, os homens foram os provedores do lar. Os homens assumiam essa responsabilidade da casa. E isso foi mudando com o passar dos anos. Então, as mulheres foram para o mercado de trabalho repetindo um pouco as funções que elas tinham em casa. Então, eram professoras, eram secretárias, enfermeiras. E aí nós fomos evoluindo e hoje, como provedoras do lar, elas se lançam em outras profissões, né? E assim, com muito orgulho, porque você vê o discurso da Selma e da Bianca, são emocionados. E o que eu vi de comum e achei muito bonito é que são mulheres incentivando outras mulheres. Maravilhoso, gente. Lindo isso. Maravilhoso. Olha, eu tenho o maior orgulho de vocês. Eu tenho o maior orgulho de uma mulher que batalha. Obrigada. De uma mulher, sabe? Eu acho que isso, não desmerecendo ninguém, mas de verdade, para mim, isso é o verdadeiro poder, sabe, Fernanda? Sim. Daquela que não tem vergonha de ir à luta. Seja, vou lavar roupa, vou trabalhar como doméstica, vou ser motorista, vou ser mecânica. Eu não vou olhar o que eu vou fazer, mas eu vou fazer e eu vou prover
Quantas nós temos fazendo tanto assim, lutando e dizendo assim, eu sou poderosa, eu acho que isso que é poder. Vamos chamar intervalo com esse poder todo? Claro. Daqui a pouco a gente volta. E ainda hoje, olha, a gente vai continuar sobre esse assunto. Ainda hoje nós temos a nossa Hora do Café e temos a nossa diva do dia aqui no Band Mulher, que está só começando e você não pode sair daí. Até já. Estamos de volta aí no quadro A Voz da Mulher, recebendo aqui esse time de guerreiras. Eu converso com a Fernanda Reutemann, que é diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, a mecânica Bianca Cristina e a motorista de ônibus Selma Valério. Eu estou sabendo que você mandou um vídeo pra gente que você saiu de uma garagem apertadíssima, ou seja... Não é verdade essa história que mulher dirige mal, né? Algumas dirigem mal, como também tem homens que dirigem mal pra caramba, né? Isso é muito relativo. Mas você mandou um videozinho aí, saindo de uma garagem. Vamos dar uma olhada? Selma, como funciona essa rotina? Bem, meu dia a dia é assim, como vocês estão vendo, não é nada fácil. Para uma mulher, não é fácil. Mas, como eu não deixo de ser uma profissional, eu tenho que me pôr no meu lugar ali como profissional, eu dou o meu melhor, procuro dar o meu melhor, né? 1h da tarde estou pegando ali o meu passageiro. Uau, hein? É algo assim para mim diferente, algo extraordinário. Gosto, amo do que faço, de coração, faço de coração. Agora a gente tem um vídeo da Bianca também, né, trabalhando. A Bianca é mecânica, para você que ligou a televisão agora. Vamos ver? Sim. Eu estou na sessão de montagem de válvulas e eu vou estar montando o centro de embreagem. E quando estiver pronto, eu vou mostrar o procedimento, como funciona o teste na bancada. Esse aqui é meu amigo João, que trabalha comigo. Nós não aprendemos a usar ferramentas desde criança. Então, a gente aprende coisas de casa, de escola. Sim. Então, é um desafio pegar uma ferramenta e fazer algo que é totalmente novo. É porque é cultural, né? A menina nasce, a mãe dá a boneca para a menina brincar, e dá a bola para o menino, a caixinha de ferramentas para o menino brincar, mas não para a menina. Eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouquinho isso. Por que não dar a caixinha também de ferramenta para a menina? Porque ela tem que aprender. Por exemplo, eu já brinco que não sei muito do carro, mas na minha casa, eu se precisar, eu mudo papel de parede, eu ponho prancha, eu vou com a furadeira, eu faço tudo. Eu acho que a gente precisa saber. Assim como os meninos, eles precisam aprender a cuidar de uma boneca, de um bebê, porque ele vai crescer e para ele ser um bom pai, ele tem que saber fazer. Eu acho que a gente tem que começar, né, lavar. O meu, por exemplo, Dividir eu já as tenho que tarefas. ajudar no final de semana, ajuda a mamãe, seca o prato, tem que lavar o prato assim, passar o paninho nas coisas, para ele começar a compreender que a tarefa doméstica é também uma responsabilidade do homem, menino, não só da mulher. Porque a sobrecarga, não é, Fernanda, é muito grande. Essas mulheres trabalham o dia inteiro, nós trabalhamos o dia inteiro, daí chegamos em casa, né, para aquela que tem condições de ter um auxiliar para ajudar, ok, mas aqui que não tem condições. Ela lava, ela passa, ela faz o almoço para o outro dia, o jantar daquele dia. Meninos, vamos começar a ajudar, né? Porque a gente sabe que nós somos um pouquinho, né? E Sambetiba escreveu muito bem, homem povo, mulher cobra. Aliás, mulher povo, homem cobra. Mas, gente, tem horas que o povo cansa, e por isso que às vezes a gente fica estressada. É verdade. E dá vontade de pegar vocês, entendeu? Porque vocês não ajudam também. Ainda se arrumam, sentam no sofá. Né? E a mulher fica lá, desliga a luz, organiza tudo, não tá demorando, amor. Costumo dizer, Gardênia, que eu acertei na loteria. O meu faz tudo. O meu também ajudava. O meu também. Tudo. Então, tinha que ajudar. Agora, nós temos um grande desafio, que é o preconceito que nós temos. Eu fiquei pensando, assim, se você anunciar buscando uma babá para o seu filho, e chegar um homem na sua casa para entrevista, você entrevista da mesma forma com que você entrevistaria uma mulher? Pois é. E se você
estiver buscando alguém para consertar sua máquina de lavar e chegar uma mulher. Nós também temos esse preconceito. Com certeza, Nós isso tem que temos. começar a ser mudado. Quebrar o paradigma, E a né? gente só vai conseguir quebrá-lo a partir do momento que a gente começar a educar os nossos filhos E para uma filhas. nova geração que vai vir aí completamente enxergando um mundo diferente. Agora a gente vai ver a história de uma engenheira elétrica que transformou o Fusca dela em um Fusca elétrico. Vamos ver? Que show! Então, eu vou falar um pouquinho sobre a VEB, que é a startup de carro elétrico, né, que a gente transformou um Fusca, que é a combustão interna, em um Fusca elétrico. Então, a proposta surgiu quando eu estava, né, iniciando o trabalho dentro do setor de energia solar fotovoltaica. E aí foi quando a gente viu lá fora como se fosse um posto de combustível com painéis solares, né, na cobertura. Tinha como se fosse uma coluna com vários carros embaixo sendo alimentados por aquela energia. Então a gente viu um ciclo de sustentabilidade assim, incrível, né? Desde a geração de energia, o consumo da energia e até a mobilidade e todo um modelo de negócio que aquilo poderia gerar, né? Desde a instalação da energia solar fotovoltaica, da infraestrutura, dos carregadores, até mesmo das tecnologias, né, ali dentro dos carros elétricos. Aí, a partir disso que eu realmente, assim, eu sou engenheira eletricista, né, e, assim, pelo pouquinho conhecimento que a gente tem, eu comecei a pensar, assim, por que não, né, fazer um carro elétrico, né, se é um motor elétrico, né, que já está na indústria há tantos anos e tal, e sempre teve essa função de gerar energia e tal. E aí, então, a gente realmente conseguiu elaborar essa transformação do Fusca em um carro elétrico. E, bom, assim, dentro da minha profissão, eu sempre gostei da engenharia elétrica, sempre estimei a área da exata, e, assim, eu nunca pensei, assim, em algo, tipo, como fosse algo masculino, não. Eu nunca tive essa ideia, nem na faculdade eu via isso como algo masculino, muito pelo contrário. O que eu mais gostava é de estar envolvida mais com a parte masculina do que feminina. E isso eu sempre, nunca me importei, assim, pelo que as pessoas pensam, que isso é masculino ou é feminino. Não, nunca vi isso. Sempre gostei de realmente enfrentar os desafios que eu mesmo me propunho a realizar e conquistar. Nunca pensei do outro lado que a pessoa vê ou deixou de pensar. Aline Gonçalves de Vila Velha. Olha que legal, que ideia, hein, Aline? Parabéns, muito bom, né? Muito bom. Muito bom. E aí? Bianca, mecânica. É um diferencial, né? Porque é raro nós termos um carro elétrico. Fiz uma visita técnica na Toyota de Botafogo, aqui perto. Nós visitamos, junto com a professora Isamara, na época que nós estávamos fazendo o curso profissionalizante. E você vê aquela criação, o motor, tudo diferente do carro. O painel é uma coisa extraordinária. Eu não ia reconhecer. Sim. Até mesmo o aconchego dele é tudo muito diferente. E essa criatividade dela foi genial. Mara, ainda mais o Fusca rosinha, adorei, tá? É. Tem gente que não gosta muito de rosa, não. Eu verdade. adoro rosa. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Quando o carro dos seus amigos enguiçam, tem algum problema, eles te chamam? Atualmente, eu não trabalho com carro de passeio. É só mecânica na parte pesada mesmo. Mas você arruma de passeio também. Eu faço instalações na parte elétrica. Você é casada, Bianca? Não. Eu sou solteira, sou uma jovem de 21 anos, moro sozinha, apenas só estudo, estou fazendo a minha primeira graduação, pedagogia, para futuramente dar aula para as mulheres mesmo. Incentivar, né? Quebrar esse paradigma. Porque muitas pessoas acham que jogar futebol é para homem, fazer uma faculdade até mesmo de elétrica, na área elétrica mesmo, tem aquele preconceito, acha que mulher nunca pode nada, que mulher, tinha que ser, a gente ouve muito esse termo, tinha que ser mulher quando a gente erra. Mas errar é do humano, né? Nós somos falhos muitas das vezes. Então, eu mato um leão a cada dia. Durante o meu processo de aprendizagem, eu estudei com 21 meninos. E todos eles me respeitavam, entendeu? E isso é muito importante, porque, graças a Deus,
muitas pessoas me olhando de uma forma negativa. Pelo contrário, me apoiavam, me incentivavam. Eu passei uma experiência que eu até cheguei a comentar na oficina mesmo, que quando eu fiz o estágio de aprendizagem na Redentor, eu ia embora suja, com uniforme. E muitas das vezes as pessoas me olhavam meio torto. Olhavam minha unha. Vocês podem ver que hoje eu tô com a unha limpa por conta da uva, porque o uso da EPI na oficina é essencial, por conta da segurança. A segurança do trabalho também fica muito em cima, porque eles ficam preocupados com a nossa segurança mesmo do trabalho, entendeu? Essa foi um pouco da minha história. Graças a Deus tem umas pessoas que me apoiam, como minha professora, como eu já citei aqui, a Isamara. Eu ressalto muito o nome dela porque... E a sua família te apoiou? Sim, em todo o tempo. Porque, na verdade, era para me fazer elétrica industrial e predial. Nossa. Mas a minha mãe ficou com medo por conta da eletricidade. E achou que carro de passeio. Mas, mesmo assim, eu não fugi da elétrica, entendeu? Selma, você, quando falou eu vou ser motorista de ônibus, né? Houve alguma resistência? Tem mais alguma mulher na aviação que você trabalha? Fala pra gente. Houve, assim, você não vai conseguir, porque lá fora não é como dentro de casa, você não vai ter apoio. O instrutor mesmo, ao me treinar, me preparar, que quando eu entrei em 2010 para a Expresso Pegasus, que foi minha primeira empresa, eu falei, vou e vou ser motorista e vocês vão me ver ainda dirigindo nessa estrada da posse, num tarifa para cima e para baixo. E não demorou muito, eu consegui, né, chegar ali, passei nos exames do Detran, troquei a categoria D. Hoje eu sou habilitada a E, porque eu queria ir para o BRT e desisti. E eu fico olhando assim, eu falei, meu Deus, essa pessoa que era tão medrosa com 15 anos, dizia assim, eu nunca vou dirigir. Porque quando passava 2 carros grandes, eu tremia na base. E quando lado, você assim. conheceu seu esposo, você já era motorista? Já. E ele falou o quê? Conta pra gente. Ele me apoiou muito, ele já é rodoviário, já vai para 30 anos, já vai aposentando já com 45 anos, me apoia em tudo por tudo. E é assim, tive muito apoio da minha família, como tenho até hoje. Eu chego, minha janta está pronta, a casa arrumada. Uau, tá vendo? O uniforme, que legal, ele gente. que lava. O seu esposo, como é que é o nome dele? Bonfim Soares de Paula. Bonfim Soares, coraçãozinho pra você. Gente, que fofinho. Ele lava seu uniforme? Sim, ele não gosta de peixe, o segredinho. Ninguém tá vendo. Ele não gosta de peixe, mas ele faz um peixe como ninguém, porque ele sabe que eu amo peixe. Uau, quando eu chego, eu fiz teu fofinho. prato predileto. Que fofinho, parabéns. Eu falo que acertei na O loteria. verdadeiro companheiro, né? Verdade. Como a gente quer e a gente gosta, né, menina? Merece, né? Como E nós merece. merecemos, isso. Eu acho que é fruto de uma luta longa, né? De uma luta que somos 4 aqui, né? É verdade. Somos 4 em posições diferentes, Verdade. mas que certamente temos histórias aí que tivemos que enfrentar muito para estar aqui hoje. Verdade. Você certamente passou por algumas situações, como eu, como todas, né, que estão nos assistindo também. Certamente, todas nós temos uma história, né, que nos relembra aí um desafio, né, algo que foi difícil de enfrentar, um momento em que a gente teve que provar que era melhor do que muitos, né? Porque não basta ser igual, para conseguir esse espaço tem que ser melhor. Tem que mostrar que quer. Para não escutar assim, nossa, ela faz, parece um homem fazendo. Parece um né? homem, é verdade. Ela conserta um carro como um homem. Como assim como um homem? Como a Bianca. Exatamente. Dirige como a Selma, tira o carro da garagem como a Selma. Talento. Né? Então, eu acho que é uma mensagem linda que a gente está passando aqui. Tem muitas mulheres agora que estão nos assistindo e que a gente possa estar ajudando, servir de inspiração. Só pra gente encerrar, eu tenho uma história, lembrei agora, eu tenho uma prima, vou até mandar um beijo enorme para ela, a Soraya, mora em Maceió, Alagoas.
Soraya nasceu e sempre brincava com os meninos. Em uma época, ela deve ter 50 e poucos anos agora. Em uma época não muito comum, né, menino brincar com menina. Então, enquanto brincávamos, assim, eu muito amiga da irmã dela, mais nova. Ela já de outra, né, outra frase, mas assim, eu cresci ouvindo, Soraya só quer brincar de bolinha de gude, de bola, né, de coisas de menino. E eu lembro que ela, antigamente não tinha muito nessa coisa, ela aos 14, 15 anos, ela dirigia o caminhão do meu tio, chupando chupeta. Sabia que ela chupava chupeta? E eu lembro disso muito porque ela passava assim na praça, a gente brincando, né, eu e minhas primas, as irmãs dela. Meu tio tinha a casa das 7 mulheres, verdade, só meninas. E eu com a Nelba brincando e Yolanda, e a Soraya passava dirigindo o caminhão toda empoderada, 14, 15 anos com a chupeta, assim, igual os Simpson, aquela menina do Simpson. Então, mas já super assim, e aí cresceu, se organizou na vida, e hoje é um mulherão aí, mas olha, também uma mulher de fibra, e eu ouvia muito isso. Parece um homem dirigindo, parece essa menina... Para ser homem só precisa das calças, alguma coisa assim. Tinha um ditado assim que eu não lembro muito, mas assim mostrando que toda a vida, em todas as gerações, nós temos aí mulheres incríveis. Sim. Anitta Garibaldi, tantas histórias de mulheres, Chica da Silva, tantas histórias mulheres que desbravaram, né, a nossa história, que foram à frente, Joana d'Arc, que não tiveram medo, que foram sacrificadas, né, para que a gente pudesse estar onde está hoje. Então, a nossa gratidão, né, a gente não lembra, mas a nossa gratidão a todas essas. E falando em mulheres, essas divas, nós temos a nossa diva de hoje aqui no Band Mulher. Vamos ver? Vamos. Então, eu gosto bastante de me arrumar. Hoje até saí meio correndo assim, mas de dia eu gosto de andar, depende do ambiente. Agora eu estou indo trabalhar, eu gosto sempre de estar com uma blusinha arrumada, uma calça, geralmente durante a semana eu estou de calça, um saltinho. Hoje eu também não botei salto, estou com o pé doendo. Eu sou do menos é mais, eu sou bem basicona mesmo, é um blushzinho, um corretivo e um rímel, até para ver aqui. Bem básico, e de noite dá para botar um brilhinho, mas também nada carregado, não consigo carregar muito o rosto, não. Acessórios eu tô sempre ligada, gosto de estar com um brinquinho bonitinho, com pulseira, eu não gosto de muita coisa muito grande, eu sou gosto de coisinha delicada, tanto de dia quanto de noite. Eu sou diva, #divando. A nossa diva de hoje aqui no Band Mulher, #divando para você. Meninas, 3 divas maravilhosas que eu recebi hoje aqui. Muito obrigada. Selma, parabéns pelo seu trabalho, pela postura, a garra, pelo maridão também. Um companheirão, não é, Fernanda e Bianca? Eu acho que a gente tem que parabenizar. E eu sou totalmente contra essa história que fala assim, homem bom não existe. Não existem mais homens. Existe sim, muitos homens maravilhosos, incríveis, né, que a gente tem que valorizar, não é isso? Verdade. Muito obrigada mesmo. E aproveitando o ensejo, eu gostaria de deixar para as mulheres também Provérbios 31, porque não é porque eu exerço essa profissão que eu vou passar a autoridade do meu marido, não, é tudo sobre, assim, comum acordo. Muito legal, né? Muito bom. Bianca, muito obrigada, tá? Em nome da minha empresa, eu gostaria de agradecer esse convite maravilhoso. Como vocês podem ver, eu sou novinha, né? E é uma oportunidade máxima, porque eu nunca imaginei estar aqui, entendeu? É um diferencial. Eu espero que eu sirva também de exemplo para as outras pessoas, para mulheres que estão me assistindo, para jovens que também acham que o sonho está interrompido. Nós somos responsáveis dos nossos próprios sonhos, nós temos que perseverar, nós temos que acreditar que um dia a vitória chega, né? Como chegou para a minha vida. Hoje eu trabalho numa profissão que eu amo, eu faço por amor, eu gosto de... mas a sua unha está suja. Não. É uma realização de um desejo que um dia despertaram por mim. Eu mesmo não imaginava estar aqui. Parabéns, Bianca. Obrigada. Fernanda, muito obrigada muito mais uma vez. Bom, a gente vai
para o nosso último intervalo e no próximo bloco tem a nossa Hora do Café, hoje com os artistas do espetáculo Na Hora de Dizer Adeus. A gente volta já. Estamos de volta e agora é aquela hora de tomar um cafezinho. E eu vou conversar agora com os artistas do espetáculo Na Hora do Adeus. Esse mês de setembro, para quem não sabe, é o mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. É o Setembro Amarelo, um movimento criado para mostrar que a prevenção é fundamental para reverter a situação. E uma das primeiras medidas dessa campanha é a educação. É preciso perder o medo de falar no assunto, falar sobre o tema importante, né? E falar com poesia e humor. Eu estou aqui com os atores da peça, Marcos Tardim e com a Kenny Alberti. Sejam bem-vindos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gardênia, todos os espectadores. Olha, quero parabenizar vocês, né, pela escolha do tema. É importantíssimo, a gente tem que falar de vida, né? A gente, quando escuta o nome suicídio, né, soa muito pesado. E, na verdade, setembro vem como um mês de valorização à vida. E a gente tem, eu tenho acesso a alguns números, né? Tenho conversado com muitas psicólogas, psiquiatras, e é muito grande, alarmante até o número de pessoas que atentam contra a própria vida e com uma idade muito jovem. Então a gente precisa sim prevenir, né? Orientar, falar. E a forma, lógico, de educar é sempre falar sem ser com muito, né? Muito medo, assim. A gente tem que falar de uma forma aberta. Eu acho que o teatro... Dialogar, né? De forma dialogar. aberta. O teatro tem muito essa função, né? A arte tem essa função da educação, Sim. de fazer pensar. Exatamente. Como surgiu essa ideia? Na verdade, nós estávamos buscando um texto para montarmos no início do ano passado. Quando fizemos a leitura do texto Na Hora do Adeus, ficamos completamente emocionados, sensibilizados. Entendemos que queríamos falar sobre as questões abordadas pelo texto, era urgente, necessária e não queríamos perder a oportunidade de levar esse tema, né, ao palco. E é um tema delicado, né? Como que vocês conseguiram levar ao palco, abordar esse assunto? Na verdade a gente fala de depressão e suicídio, né? Mas de uma forma leve e bem-humorada, né? Então, o que acontece? O texto por si só, pelo tema em si, ele já é pesado, ele já é difícil. As pessoas às vezes, né, tipo assim, ai meu Deus, eu vou chorar, eu vou ficar triste. Não, não vai. Assim, você vai refletir, você vai pensar sobre isso, mas de uma forma, assim, se identificando, entendendo, não, poxa, ela pode fazer diferente, ele pode fazer diferente, né? Então, assim, com humor, com leveza, a gente usa no texto mensagens de força, de encorajamento. Saúde, arte e terapia. Exatamente. Como misturar esses ingredientes aí? E você tocou no início da forma mais precisa, porque através da arte, a mensagem chega para o espectador, Sim. sensibiliza, toca, envolve. As pessoas se percebem vivendo a experiência de uma forma diferente e saem dali pensando sobre as questões e com um olhar diferente para a vida. Nós estamos tendo essa oportunidade e o privilégio de estarmos confirmando isso com o público diretamente. Depois a gente abre um pequeno bate-papo com a plateia, que inclusive lá na Casa de Cultura Laura Alvim nós teremos alguns convidados especialistas da área, já temos confirmado pro dia. Teremos psiquiatra, psicólogos, uma representante do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Vocês conseguem perceber de imediato, né, como a plateia reage naquele momento? Sempre. É muito precisa a reação do espectador, do público de uma forma geral. Sabe por que eu pergunto, Marcos e Kênia? Porque muitas vezes a gente não tem noção, e do nosso lado, outro dia eu tive a informação que amigos, não um amigo, tá? Amigos de um amigo se suicidaram. Então, um médico da minha terra, a esposa se matou. Então, assim, a gente acha que está muito longe de nós, mas muitas vezes alguém ao nosso lado pode estar sofrendo, pode estar pensando, ou ter alguém na família. Então, eu te pergunto, lógico que a gente quer saber com relação a como a plateia de um teatro, que é de imediato, né, o retorno,
Mas como reage a um tema desse? Porque muitas vezes a pessoa está passando por aquele problema, alguém da família ou algum amigo, ou a própria pessoa está meio depressiva, e a depressão é o primeiro passo, né? Sim, sim. Quando a gente leu o texto, foi isso que mais nos chamou a atenção, né? Isso acontece todos os dias na casa de todo mundo. Todo mundo tem um parente, tem um amigo, tem alguém que está passando por uma situação, né, um pouco mais difícil. E pior, às vezes tem alguém que está bem, que você olha, você não diz que a pessoa... E no dia seguinte a pessoa comete, infelizmente, um ato desse. Então, assim, isso fez com que a gente também tomasse a decisão de fazer esse texto, de montar esse texto, porque a gente precisa mostrar para as pessoas que existe, sim, motivos para viver. A gente tem que... A valorização da vida é isso. A gente mostrar o quanto a vida é importante, o quanto cada dia, por mais, assim, eu tenho casos na família de pessoas com depressão, e a depressão é, hoje, assim, o mal do século. Devastador. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender, não é frescura, não é falta de vontade. As pessoas, elas têm uma dor e elas querem, às vezes, se livrar dessa dor. Mas sempre tem jeito, sempre tem outra opção. Sempre quando acontece uma tentativa, alguém... na verdade, não é que não gosta da vida. De forma alguma. É que a dor é tão grande que ela não aguenta mais conviver com a dor. Sim. Exatamente. Por isso que é tão importante chamar a atenção de que, muito boa a sua colocação, não é frescura. Muita gente acha que é frescura. É uma doença. É uma doença séria que ninguém gostaria de ter, né? As pessoas não buscam isso. Acontece, né? A gente precisa respeitar. Sim, sim. Quando começamos a debruçar sobre o tema, quando começamos a estudar, a investigar, nós ficamos completamente estarrecidos, que é muito mais normal, muito mais comum do que a gente imagina. Muito. Né? Hoje, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. Infelizmente, Marcos, é absurdo. É um dado assim absurdo. E nós, como artistas, a gente entende que o palco tem essa função, sabe? Assim, é o espaço para a gente dialogar, é o espaço para a gente falar sobre isso, sabe? As pessoas vão assistir uma peça, elas se emocionam, elas dão risada, elas se identificam e no final elas torcem para que a pessoa que está ali naquela situação, que eu não vou contar quem é, né? Assim, não cometa um ato, né? Então, assim, é incrível. Assim, a gente quer convidar vocês para estarem com a gente nesse mês, que é um mês, né, de conscientização. Te pedi, então tem que assistir, né? Para conhecer um pouco dessa história. Convidem, então, as pessoas, o local, hora, tudo, aproveitando, reafirmando, é um espetáculo de amor e superação que vai tocar o seu coração. Não é um espetáculo que é depressivo, não é um espetáculo otimista. Estaremos em curta temporada, de 11 a 26 de setembro, às quartas e quintas, às 20 horas, na Casa de Cultura Laura Alvim, ali na Vieira Solta, Ipanema, número 176. Estaremos esperando vocês, felizes e vibrantes, para que possam viver essa experiência com a gente. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É um espetáculo que tem nos sensibilizado e vai sensibilizar com certeza vocês quando estiverem com a gente. Parabéns mais uma vez, tá? Pela escolha do tema, importantíssimo, principalmente no mês, né, que a gente está aí. Eu acho que todos os meses, assim como as campanhas que a gente faz, né, da mama, enfim, eu acho que todos os meses são meses para a gente estar levantando essa bandeira, né, de valorização à vida, da saúde, dos cuidados que a gente tem que ter com o nosso templo, que é o nosso corpo, né? Mas que bom, pessoas jovens, ligadas à arte, atores como vocês, levantam essa bandeira no teatro, que é tão importante. Sim, tá? sim. Sempre bem-vindos. É uma das principais ferramentas sociais que a gente tem para a transformação. A arte, ela tem uma força diferente para chegar no coração do espectador, né, através da identificação. E o drama desses personagens, ele traz a identificação para o espectador. Muitas pessoas falam que se identificaram com as histórias dos dois, né? Não necessariamente vivenciando em casa ou dentro da própria família, mas pessoas próximas que estão vivendo aquele drama. Enfim, é para nós uma satisfação imensa poder dar voz a esses personagens e levantar essas questões tão complexas, que não é só a depressão e o suicídio. Falamos de alcoolismo, culpa, falamos de outros... De amor. De amor, acima de tudo, de amor. Muito bom. Sim. Olha, eu quero agradecer mais uma vez, né? Sempre bem-vindos. E para você aí de casa, o nosso programa está ficando por aqui. Eu te desejo um excelente final de tarde. Lembrando, a gente falou hoje de mulheres, né? Mulheres que, na contramão de todo o preconceito, estão batalhando um espaço, né, que a sociedade diz que deveria ser ocupado por homens. Ai, como eu tenho orgulho, né? Cada vez mais, né, Kênia? A gente lá, conquistando, né? Essas mulheres são injeção de ânimo em todas nós, né? Para que tenhamos, claro,
a nossa vida, a gente tem nossas escolhas, a gente não precisa depender, né? E eu fico muito feliz de poder, todas as segundas, estar dando voz a vocês mulheres, a nós mulheres, através aqui do Band Mulher, o espaço de vocês, esse programa. Então a gente faz com muito carinho, pensando para que você melhore em todos os aspectos, em todos os sentidos. A gente termina o programa falando desse tema, né, de valorização à vida. A gente fala da experiência única que é estar aqui, é uma dádiva, é um presente, sabe? E eu costumo dizer, Marcos e Kênia, que tudo passa. Né, que tudo passa. Então, se você está se sentindo tristinha, não desvalorize. Se essa tristeza permanece, procure ajuda, converse com alguém. Nós temos números aí na telinha que você pode ligar, sabe, para conversar, para falar da sua tristeza. Mas valorize, porque é um presente tão lindo. Ele te escolheu, ele te deu a vida. E a vida é uma só. E vale a pena sim, porque sempre há esperança. Só não há mais esperança quando ela acaba. Então, você pode mudar a qualquer momento e renovar. Valorize a vida, tá bom? Um beijo bem grande. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário com mais Band Mulher só pra você. Tchau!